Minhas saudações, saúde a todos amados que a esta hora estão me acompanhando de algum lugar. Lembrar-se sempre que meu nome é Eleutério, o vosso amigo, que sempre está de prontidão para trazer uma palavrinha, que não é palavrinha, mas é uma palavra. E queremos contar com Deus, é um dia abençoado. Que Deus nos ajude a esta hora. Você que já está aí, aprenda a compartilhar. Enquanto vamos falando, vais compartilhando o vídeo aí, compartilha com todos os seus amigos. Mais de 30 pessoas seguem na sua página, você tem mais de 30 pessoas. Então vai compartilhando aí para a glória do nome de Jesus. E dizer que hoje nós vamos falar acerca do poder de Deus para nos libertar. Vamos falar acerca do poder de Deus para nos libertar. Todos nós precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos, por isso a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Não admirem essas luzes, eu estou trancado em algum lugar. E onde eu estou trancado é um sítio misterioso, não é? Bem-vindo a si que já está aí. Eu estava a dizer que hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus para nos libertar. Poder de Deus para nos libertar. Ela diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis libertos. Não é? Então, o poder de Deus, eu vou explicar. O poder de Deus para libertar se manifesta na capacidade de Jesus Cristo, ou se manifestou na capacidade de Jesus Cristo de nos libertar. Quer dizer que Deus deu poder a Jesus. Em primeiro lugar, Deus deu poder a Jesus Cristo para Ele poder nos libertar. Ele poder nos libertar. Por isso, porque todos nós precisamos ser libertos. Então, a primeira libertação que deve ocorrer na vida de um ser humano, qual pode ser? A minha questão, essa é a minha questão. E muitos de nós pensamos logo em primeiro lugar que a primeira libertação que deve ocorrer na vida do ser humano é a libertação de espíritos, é a libertação dos demônios. Há pessoas que vêm para uma igreja naquela hora porque estão a ser atormentados por um espírito. Podemos até orar, ou alguém pode orar por esta pessoa, e o que acontece é que naquele momento o demônio ele pode fugir. Aquele demônio pode fugir, pode sair mesmo da vida daquela pessoa. Mas isso não é suficiente, porque se a pessoa ainda continua vivendo o mesmo estilo de vida, o que vai acontecer é que o demônio vai permanecer, porque existe uma coisa que faz com que o demônio ele permaneça. A nossa falta de relação com Deus é que permite com que o demônio permaneça. Porque se o pecado governa em nós, o que vai? Ele rompe. Se lês Isaías 59, a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado, são as nossas transgressões. Os nossos pecados é que nos afastam de Deus. E a partir do momento que você está afastado de Deus, quer dizer que você está perto de alguém. Você está perto de alguém, quer dizer que a pessoa que está perto de ti é Satanás. E Satanás, estará mais bem próximo de você. É só imaginar, se ele estiver próximo de você, o que ele é capaz, o que ele pode fazer através da sua vida. Quando tu lês, por exemplo, lês João, por exemplo, quando vais lendo João 8:36, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, no meio de toda a nossa jornada como cristão, a primeira coisa nós precisamos entender a libertação. Uma das coisas primeiras que você precisa entender a libertação. You need to understand the deliverance. Você precisa compreender o que é a
libertação. Como é que funciona? Porque muitas das vezes nós só sabemos que precisamos ser livres, só somos ditos que há culto de libertação, mas nós não compreendemos certamente o que é a libertação. E segundo a Bíblia, nós vamos aprendendo a Bíblia. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para nos libertar da condenação do pecado. É aquilo que eu estava a dizer. A primeira coisa que promove a libertação, que é o plano de Deus é não sermos salvos, é o que mesmo? A Bíblia nos ensina que Jesus veio para nos libertar da condenação do pecado e da influência do mal, oferecendo vida e abundância em nós. Então, Jesus, por isso, quando Jesus ele falava com os fariseus, ele dizia: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, estava a falar da libertação do pecado, porque antes da vinda de Jesus Cristo, o homem ele estava preso, estava amarrado. A primeira corda que havia amarrado o homem era o pecado. Então, o pecado é que havia amarrado o homem. Por isso, Jesus ele dizia: se o Filho vos libertar, se o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, vos libertar, certamente vocês serão livres. Então, a Bíblia nos ensina que Jesus ele veio para nos libertar da condenação do pecado. Paulo diz, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele veio para nos libertar da condenação do pecado e de toda a influência do mal. Quer dizer que nós estávamos condenados ao pecado e ao mesmo tempo vivíamos sobre a influência maligna. Meu querido missionário Gerson, então nós vivíamos sobre a condenação. Por isso, Jesus ele veio para nos libertar da condenação do pecado em primeiro lugar. Nós estávamos condenados, e é aquilo que eu estava a dizer. Podemos orar por ti, expulsar os demônios, mas a maior condenação que preocupou a Deus até enviar o seu Filho é que o homem estava condenado no pecado. O homem vivia o pecado, o homem era escravo do pecado. Por isso diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Quer dizer que essa libertação é a libertação do pecado. Se o pecado reina em nós, certamente que os demônios também vão ganhar espaço. Então, nos libertar da condenação do pecado e também da influência maligna, da influência do mal. Quer dizer que nós estávamos condenados no pecado, também estávamos condenados na influência do mal. E nos oferecer uma vida em abundância. Pastor Paulo Sérgio Raimundo, bem-vindo à nossa live, em nome do Senhor Jesus. Então, ele também veio para nos oferecer a vida com abundância. Mas primeiro é necessário com que o homem esteja livre, esteja liberto do pecado e da influência maligna. Esta é uma primeira coisa que nós temos que perceber, entendermos acerca da libertação. E libertação da escravidão. E outra coisa, nós estávamos na escravidão. Todos nós estávamos na escravidão. E essa libertação se estende a diversas áreas da nossa vida. Então, a libertação da escravidão se estende em diversas áreas da vida, como a libertação em outras formas de opressão, escravidão, sejam as físicas, sejam emocionais, causado pelo pecado e as suas consequências. Então, tu podes perceber, uma coisa que você tem que perceber, a gravidade do pecado na nossa vida. Quando o pecado ele opera nas nossas vidas, nós seremos todos condenados, não é? Da opressão, sejam elas físicas, então fisicamente e emocionalmente. Você encontra pessoas que são escravos, estão sendo escravizados fisicamente. Aqui na África isso funciona. Missionário Gerson, ele testemunho disso. Não sei no Brasil, não sei nos outros países, continentes, mas aqui na África isso é comum. Você encontra pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado. Você vai olhando que quando você é escravizado pelo pecado fisicamente, ainda que você seja bonito,
Existem pessoas que você olha, são lindas, homens bonitos, mulheres bonitas, mas porque vivem estão condenados ao pecado. Me perdoe, estou numa casa de banho, estou a fazer essa live numa casa de banho. Então esse é o sensor, cada vez mais vai se desligando. Então peço perdão por isso. Então eu dizia que você pode encontrar alguém, uma pessoa bonita que nem eu, ou uma pessoa bonita que nem o senhor aí que está me acompanhando, mas você vai olhando para a idade, vai encontrando que essa pessoa é muito mais nova em relação a todos nós. Mas você vai vendo que essa pessoa parece mais velha, parece uma pessoa de 150 anos. Por quê? Porque o pecado está tornando aquela pessoa, está oprimindo aquela pessoa. Não é escravidão, seja física e emocional. Você vai encontrar também pessoas que emocionalmente são escravas. Então essas pessoas, é preciso, a vida de Jesus Cristo veio para nos libertar desse todos os pecados, causados pelo pecado e suas consequências. Então, verdadeira liberdade. Uma das coisas é verdadeira liberdade. Ok, eu em algum momento nós íamos para as cadeias para pregar o evangelho. Você chegava lá e encontrava que pessoas estavam lá, estão condenadas, estão atrás das grades. Você saía para fora e encontrava pessoas que não estão atrás das grades, mas que estão vivendo. E você vai olhando quem está na prisão atrás das grades, parece que está a viver melhor, a sua alma está livre, não está condenada, e você vai encontrando uma pessoa que está fora da cadeia, mas que essa pessoa parece que é ela que está na prisão. Parece que essa pessoa está na prisão. Então, e muitas das vezes o que acontece nas nossas vidas, a liberdade, a ausência de restrições, verdadeira verdade, mas sim viver em conformidade com a vontade de Deus. Quer dizer que quando essa verdadeira libertação te tira das restrições, limitações. Aqui na África, o missionário Gerson sabe bem, existem pessoas que não podem comer animais de 4 patas, existem pessoas, por exemplo, família, os mongones, como é que é aquele apelido? Esqueci o apelido, eles não podem comer peixe, porque se comem peixe, eles vão ficar doentes. Existem algumas pessoas que não podem comer animais com 4 patas, existem pessoas que não podem casar, existem pessoas, e você vai encontrando cada tipo de pessoas, estão vivendo restrições, estão condenadas a não casar, algumas pessoas estão condenadas a não comer as melhores carnes, algumas pessoas são condenadas a não comer peixe. Eles são os enjaminos pela natureza não podem comer peixe. Nós temos uma irmã, graças a Deus, antes dela se converter, que vem da família enjamina, ela não comia peixe. Ela não comia peixe, mas depois dela ter se convertido, Jesus libertou. Então, quando nós estamos condenados, quer dizer que nós estamos cerrados. Aquilo que deveríamos fazer não pode. É engraçado, você encontra pessoas lindas, mas não podem casar. Você encontra pessoas inteligentes, mas não podem casar, não podem avançar, porque estão condenados. E essa condenação veio através do pecado. E Paulo fala uma coisa, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como serve essa condenação? É simplesmente entregar a sua vida a Cristo, caminhar com Cristo e viver como Cristo é. Então, se você decide estar em Cristo, quer dizer que toda condenação que estava sobre a sua vida, ela vai se quebrar. Para aqueles que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu posso estar em Cristo enquanto eu ainda caminho segundo a carne vai me limitar. Quando você carrega essa carne, você é limitado, por isso você não pode sair. Mas quando você caminha no Espírito, não existirá mais limitação, porque você é uma pessoa espiritual. Se você é uma pessoa espiritual, meu querido, não haverá mais condenação. Então o que vai acontecer é que
A partir do momento que essa condenação é quebrada, o que vai acontecer? Você vai viver em conformidade com a vontade de Deus. Uma pessoa que está livre de uma condenação temporal começa a viver em conformidade à vontade de Deus. Começa a querer mais estar perto de Deus, começa a querer caminhar com Deus, começa também a ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito é santo, não é? Então, antes eu dizia que vivíamos sobre as influências malignas, quer dizer, o espírito mau é que está dentro da pessoa. Quando esse espírito mau está dentro de mim, algumas pessoas vão bebendo, algumas pessoas vão se drogando. Eu falava na live do ontem que o poder do Espírito Santo foi me libertando das drogas, me libertou da pornografia, foi me libertando de muita coisa, da violência, toda essa, porque é o poder do Espírito Santo que estava dentro de mim. Enquanto o Espírito mau opera sobre a sua vida, o que vai acontecer é que você vai andar em conformidade ao Espírito que está reinando sobre a sua vida. Mas se o Espírito Santo entrar, eu vou viver em conformidade com a vontade de Deus e serei guiado pelo Espírito Santo e livre para amar. Uma das coisas também, amar. Você estará livre. O Espírito Santo vai te ensinar a amar. Por quê? Porque o Espírito Santo estará dentro de você. Por isso há necessidade, em primeiro lugar, de lutarmos para buscar a presença de Deus e nos libertarmos do mal. O mal é o mal nunca será o bem. Por isso a Bíblia diz que em João 10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham com abundância. E essa vida nós só vamos adquirir assim que é quando Deus começa a operar nas nossas vidas. Não existe melhor ser e ter Deus. Se você tem Deus, você é uma pessoa transformada. Hoje, muitas pessoas louvam a Deus pela minha vida, minha família louva a Deus pela minha vida, porque estão usando a cada dia, estão encarando uma pessoa transformada, uma pessoa que ama, uma pessoa que mais quer estar perto e está sempre presente, sempre para servir a Deus e obedecer à sua vontade. Mas sem a presença de Deus na sua vida, você não vai fazer isso. Manifestação do poder de Deus. A Bíblia, se fores a ler no ministério de Jesus Cristo, a Bíblia vai ministrando, que o ministério de Jesus Cristo foi marcado pela libertação e cura, tanto física como espiritual. Vocês que são leitores da Bíblia, vocês leem a Bíblia, vocês meditam na palavra, todos nós percebemos que o ministério de Jesus foi marcado com libertação. Vimos Jesus libertar o gadareno, vimos Jesus libertar muita gente, aquela criança que era lunático. Vimos Jesus libertando o espírito de prostituição da mulher adulta. Vimos Jesus ele libertar muita gente. Vimos Jesus ele libertando muita gente. Assim como ele curou muita gente. Doenças espirituais. Pois existem doenças espirituais, mas também existem doenças físicas. E todas elas Jesus ele curou. Ele curou. Não houve doença. Todos quando foram trazidos a ele, Jesus Cristo. Vimos Jesus Cristo a curar aquela mulher de fluxo do sangue. Vimos Jesus ele a curar a sogra de Pedro que tinha febre. Vimos Jesus ele a dar vista aos cegos. Vimos Jesus ele fazendo tantos. Então, todo o ministério de Jesus Cristo é acompanhado com sinais, é acompanhado com milagres. E Bispo Dag ele dizia, se o teu ministério que você está a liderar não há sinais, não há milagres, quer dizer que esse ministério é muito diferente do ministério de Jesus Cristo. O Bispo Dag ele ensina em algumas partes, ele diz que se o teu ministério, dentro do seu ministério, não há milagres, não há sinais. Pois milagre, eu sou o milagre de Deus. Então, se não existe milagre, quer dizer que esse ministério está diferente, porque aquele que nós seguimos durante todo o tempo do seu ministério, o seu ministério foi marcado com o ensino da palavra de Deus, ele foi marcado com libertação, foi marcado com cura, ressurreição dos mortos. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. E nós seguimos a ele, não é? Por seguirmos a ele, certamente, os sinais que Deus ele fez
que Jesus fez caminhando aqui na nossa terra, aqui nessa terra, nesse mundo, ele diz que vão seguir aqueles que creem. Então, o que é preciso, certamente, é que precisamos crer. Enquanto nós cremos e vamos lutar pela nossa libertação, e não somente a nossa libertação, mas a libertação das pessoas. Alguns de nós estamos servindo a Deus, alguns de nós temos nossas famílias, alguns de nós, cada um está fazendo algo. Então, todos somos chamados a operar nessa. Então, como adquirir? Uma das ferramentas essenciais para experimentar a libertação. Quais são as ferramentas? Uma das ferramentas essenciais para adquirirmos a libertação. O que é mesmo? A oração. A oração é uma das ferramentas. Quando falamos da oração, vamos incluir a oração em jejum. Jesus lembra que há certo tipo de demônio que não sai senão pela oração e pelo jejum. Então, a oração e a fé são ferramentas essenciais para experimentarmos. A oração e a fé são ferramentas essenciais para podermos experimentar a libertação nas nossas vidas. Então, aquele que quer ser liberto precisa saber orar e precisa ter fé. Quando nós falamos de fé, estamos falando da fé em Jesus Cristo. Fé de que aquele que nós seguimos, aquele que caminha conosco, é poderoso para poder nos libertar. Então, a fé, a oração e a fé são ferramentas essenciais para experimentarmos a libertação, permitindo que o poder de Deus atue em nossas vidas. Não há como o poder de Deus atuar na sua vida se você não é uma pessoa que ora. If you don't pray, se você não ora, não há como o poder de Deus se manifestar, atuar na sua vida. A oração não pode somente ser uma oração da boca, aquela que a gente faz somente quando estamos na igreja, fazemos vucu-vucu. Não, a oração tem que partir dentro de nós. Enquanto a oração parte dentro de nós, ele vai promovendo poder, vai ativando o poder dentro de nós. E qual é o demônio que pode permanecer onde há poder? Qual é o demônio que pode permanecer onde o fogo da oração está lá? Não há como. Jesus, ele disse, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Isso means that we must pray. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos ser fervorosos na oração. Em muitos momentos nas nossas vidas, estamos mais preocupados em pedir. Uma pessoa que não está liberta não deveria orar em primeiro lugar para ter casamento. Porque ainda que o casamento venha, se você não está liberto de marido espiritual ou de qualquer outro demônio, quer dizer que esse casamento não vai durar. Alguns casamentos não duram por causa do demônio. Uma pessoa que não está liberta, está a orar para ter trabalho, e lá no trabalho, se não está liberto de espírito de roubo, certamente não vai roubar. Vai roubar, e quando rouba, será expulso. Uma pessoa que não está liberta, ainda que deseja fazer negócio, essa pessoa, ainda que comece, o que vai acontecer é que as coisas não vão, porque ainda não está liberta. E muitas vezes nós chegamos, os profetas dizem, eu profetizo casamento sobre a sua vida. Está a profetizar casamento em cima de sujidade. Esse casamento não vai durar. Está a profetizar caro numa pessoa que não está liberta. O que vai acontecer? Vai pegar o carro, vai meter amantes, vai deixar de ficar, vai começar a andar em todo lugar, vai meter amantes, alguns vão se envolvendo, vão mantendo relações sexuais dentro dos carros. Nós sabemos que essas coisas acontecem, mas esse é o comportamento de pessoas não libertas. Percebeu? Então, em primeiro lugar, o que é preciso é que eu adquira a libertação. Antes que o dinheiro chegue, existem pessoas com problema de libertação, você lhes dá dinheiro, você lhes mandou embora, abandonam a família. Pessoas que abandonam a família por causa do dinheiro. São pessoas que não estão libertas, they are not free. Enquanto você não está aberto, você vamos te dar dinheiro. Você vai fazer tudo aquilo que os outros fazem. Não é? Uma pessoa que não está liberta, quando recebe dinheiro, a primeira coisa é pensar nas drogas. Pensar nas drogas. Uma pessoa que não está liberta, quando compra megabyte, quando compra na internet, a primeira coisa que pensa é assistir pornografia, é assistir o que é como eu fazia. Não é porque eu não estava liberto. Mas a partir do momento que Jesus ele me libertou, já não optava mais por este caminho. Entendeu, né? Posso ter internet em qualquer lugar, sozinho, trancado em todo lugar, mas eu não tenho mais.
esse problema, porque Jesus, ele me libertou. Por isso é necessário que eu e você pratiquemos a oração a cada dia para possamos experimentar a verdadeira libertação. Só assim que nós vamos ficar libertos, não é? A oração e a fé são ferramentas essenciais para eu e você adquirirmos. Vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, vai compartilhando desse vídeo e também vai nos dizendo de onde nos acompanha. Nós estamos vendo pessoas, não sabemos de onde essas pessoas estão nos acompanhando. Consigo ver algumas pessoas de onde são, mas vai deixando, vai nos dizendo de onde está nos acompanhando nessa hora. Então dizia, a oração e a fé são ferramentas essenciais para experimentar a libertação, permitindo com que o poder de Deus atue. Permitindo com que o poder de Deus atue nas nossas vidas. Então, nós oramos e o poder de Deus ele vai atuar nas nossas vidas. E outra coisa, permanecer na palavra de Deus. E permanecer na palavra de Deus e se conectar-se na verdade. Permanecer na palavra de Deus e fazer o que é mesmo. E permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus, isso nos conecta à verdade. Nos conecta à verdade. E é através da verdade que nós somos libertos. Jesus disse em João 8, desde que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade, não existe uma outra verdade senão a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é a verdade. Então, em todo momento nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra e permanecer na palavra e viver segundo a vontade da palavra. Vós sereis meus discípulos se obedecer aos meus mandamentos. Então, se você obedecer a palavra de Deus, certamente você vai experimentar a libertação. Estou a caminho mesmo para terminar. Passo para a libertação. Passos para a libertação. Reconhecer a necessidade da libertação. Reconhecer a necessidade da libertação e admitir a necessidade de ajuda divina. Admitir, escuta para isso, admitir em primeiro lugar a necessidade de ajuda divina é o primeiro passo para alcançar a libertação. Admitir que você precisa de uma ajuda divina é o primeiro passo. Muitos de nós não admitimos. Pensamos que está tudo bem. A maior fase de um ser humano é quando pensa que está tudo bem, mesmo sabendo, quando ele se engana. Eu digo, o maior engano que existe não é quando você é enganado pelas pessoas, é quando você se engana. Esse é o pior engano que não pode existir na vida de alguém. Quando você próprio se engana. É melhor ser enganado pelas pessoas, nós vamos compreender. Mas quando você se engana, dizer que lá está tudo bem, enquanto você sabe que não está nada bem. Então, primeiro você precisa admitir que eu não estou bem. A partir do momento que eu admito, eu vou pedir ajuda. Em primeiro lugar, ajuda a Deus. Em segundo lugar, pedir ajuda às autoridades da igreja, os pastores, não é? Pessoas que Deus colocou para poderem nos darem assistência. Esse é o primeiro passo. Admitir a necessidade de ajuda divina é o primeiro passo. Então você precisa admitir que precisa da ajuda divina. Segundo, buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. Sincero. Então, buscar a Deus em oração. Também tem que buscar a Deus. Esse é o segundo passo. A oração sincera e contínua nos conecta com o poder de Deus. Então, uma oração sincera e contínua nos conecta com o poder de Deus. Faz com que o poder de Deus, ele flua. Jesus, ele como orava muito, por isso naquele dia, quando aquela mulher tocou na hora dos seus pés, disse, eu senti poder. Aquela mulher viu que aquele homem era... Então, ele, por causa da vida da oração, o que acontecia? Ele carregava poder dentro dele. 3, estudar e aplicar a palavra. Então, você tem que estudar e, ao mesmo tempo, aplicar a palavra. Aprender a praticar os ensinamentos bíblicos nos direciona à verdadeira libertação. Então, uma das coisas é estudar e aplicar a palavra.
Não seja somente ouvinte, mas também praticar a palavra. E muitos de nós não só ouvimos. Não, você não pode somente ser ouvinte, também tem que ser praticante da palavra. Então, estudar a palavra e praticar a palavra. Eu não sei se você, quando estuda a palavra, pratica ou estuda e tudo termina por aí. Não sei. 4. Viver em comunhão com Deus. Manter um relacionamento constante com Deus nos fortalece contra as influências negativas. Então, viver em comunhão com Deus. E o outro ponto, confiar no poder de Deus. Acreditar que Deus é capaz de te libertar e te transformar. Não é? Acreditar, confiar que o poder de Deus, que Deus é capaz de nos libertar e nos transformar as nossas vidas. É o que mais nós precisamos da vida. Não precisamos de muita coisa. Meu querido, eu quero louvar a Deus por este dia maravilhoso que o Senhor está nos conectando para podermos aprendermos a palavra do Senhor. Então, esta é a palavra que vai ajudar a mim e que vai ajudar. São passos para chegarmos à libertação. Não existe outro espaço que nós podemos ter senão esse espaço. Esse espaço é que vai nos ajudar a cada dia a chegar. Confiar no poder de Deus. Você precisa confiar no poder de Deus, viver em comunhão com Deus, estudar a palavra de Deus, buscar a Deus em oração, reconhecer a necessidade da libertação. Se você sonha comer, se você sonha ser perseguido, se você sonha a se relacionar, se você sonha, isso mostra que tem um problema certo de espiritualidade. Quando você não mais consegue orar, quando você não consegue navegar, isso mostra que você foi capturado. Você foi sequestrado. A tua espiritualidade foi sequestrada. Então, você precisa, sem que uma outra pessoa te fale, você precisa agir, você precisa buscar ajuda divina, pedir a Deus para poder te ajudar. It will help you. Porque o final das coisas é o que? Tudo quando Deus ele nos ensina, não é para ele, é para nós vivermos bem. Se ele luta, se ele enviou a Jesus para vir nos libertar da opressão, ele não estava oprimido, mas por não sermos seus filhos, ele viu que o meu povo está perecendo, o meu povo está a ser escravizado. Então ele envia o seu filho para poder morrer por nós. Que Deus abençoe a todos nós. Eu não vou alongar muito mesmo. Eu vou ter que terminar por aqui. Mas antes de terminar mesmo, eu vou deixar uma palavra de oração para você. Você que precisa de libertação, você que diz, eu preciso ser liberto. Você que está a enfrentar problemas espirituais, você que não dorme, você que não tem sossego, você que não casa, você que sonha te perseguir com cães, você que sonha com cobras, você que sonha sempre a comer alguma coisa, você que sonha muitas outras coisas que você pensa. Eu vou deixar uma palavra de oração para ti, mas no final das coisas eu vou deixar um TPC, a necessidade de você se levantar, resplandeça, como diz Isaías 50:60, diz que levanta e resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre a sua vida. Então, esse é o início, esse é um despertamento, mas de hoje em diante você que tem que ir a Deus, buscar a Deus com coração e com fé, com jejum, para que para que o Senhor possa te ajudar. Tá aí, louvado seja Deus. Então que Deus continue cuidando de vocês. Hoje estou nessa sala bonita, não é? Essa sala bonita aqui é uma casa de banho, estou trancado, gente, estou numa casa de banho a fazer essa live. Todos os lugares onde eu tenho estão cheios de câmera, então hoje eu preferi me esconder na casa de banho, porque quando a coisa está no sangue, não é? Essa é uma casa de banho, estou aqui nessa casa de banho. Talvez alguém deixa tentar fazer, consegue ver se é um espelho. Tá a ver aqui, eu estou na casa de banho, gente. Estou na WC a fazer uma live. Mas pronto, Deus seja
louvado, Deus seja louvado. O que nos faz isso é o compromisso que nós temos consigo e com a palavra do Senhor. Feche os olhos, amado e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus. Nessa tarde eu me levanto como teu servo e eu estou orando, nosso Deus. Estou aqui nessa live, estou aqui nesse lugar, ó nosso Deus, conectado com o mundo, conectado com os seus servos. Depois desse ensinamento, nosso Deus, em nome de Jesus, que o seu poder se manifeste na vida de alguém. Aquela pessoa que não dorme, aquela pessoa que sonha ser perseguida, aquela pessoa que é alvo dos demônios, aquela pessoa que sonha comer alguma coisa, aquela pessoa que está na lista daqueles que vão ser atacados. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que está amarrada a desemprego, nosso Deus, eu estou ministrando o seu poder a esta hora, quebrando maldições, quebrando obra das trevas, quebrando qualquer espírito satânico, qualquer interferência maligna, quebrando qualquer poder satânico, oh Deus Todo-Poderoso, qualquer amarração. Alguns estão amarrados a não progredir, estão amarrados a não brilhar, estão amarrados a não ter sucesso. Nesta tarde, Deus Todo-Poderoso, que esse mal seja quebrado, seja quebrado, seja quebrado. Qualquer espírito familiar que está atuando na vida dela, na vida dele, Todo-Poderoso, que seja quebrado, que seja quebrado nesta hora, que seja destruído em nome do Senhor Jesus. Pai, que a tua palavra, que é poder, nosso Deus, que começa a agir na vida dela, na vida dele, e que com o poder da libertação começa a se manifestar. Pai, estenda a tua mão e salva alguém de uma maldição, salva alguém do pecado, tira alguém de alguma maldição, em nome de Jesus, de alguma obra das trevas, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Pai, eu declaro libertação para a vida dos seus filhos que estão me acompanhando nesta hora, nosso Deus, para alguém nesta tarde, para alguém nesta noite, para alguns é nesta manhã. Eu ministro o seu agir e a sua graça. Que a bênção flua, que a bênção se multiplica, que a bênção se revele a cada dia, para a glória do nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos desde já para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue cuidando de todos vocês. Muito obrigado por me acompanhar. Peço, escreva-nos de onde nos vê, faz favor, de onde nos acompanha, e partilhe-nos essa live e permita que outras pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu consigo ver aqui o nosso apóstolo que está aqui também nos acompanhando, consigo ver aqui o missionário Gerson, consigo ver a missionária Caroline, e o pastor Paulo Sérgio Raimundo também está aqui. E muitos outros, irmã Bia Simango também está aqui. Muitos outros estão nos acompanhando. Que Deus continue convosco. Hoje é sexta-feira, não é? Início de um bom final de semana. Vem aí, primeiro domingo, que Deus cuide de vocês todos. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, meu nome é Leopoldo Tembe. Vou terminar a minha live, não é? Aquele beijão de sempre. Um forte abraço. Não veja hoje. Tchau, tchau. Falamos amanhã, se Deus quiser. Ainda está aí. Tchau. Louvado seja Deus.